nome é Clara, nasci em 13 de outubro de 1935. Nasci num período de guerra, da Segunda Guerra Mundial. Meu pai era diretor de núcleo do governo na costa brasileira. E nós tivemos, assim, um período bastante de apreensão, porque nós estávamos numa situação neutra, até que um incidente de extrema gravidade aconteceu. Foi afundado um navio de nome Princesa Mafalda na costa brasileira e muitas pessoas vieram a falecer. Foi o estopim para que o Brasil entrasse em guerra. Tivemos um período de guerra, pós-guerra, de muita tranquilidade no governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Foi o nosso presidente, portanto, o título de Marechal. Tivemos como integrantes, nessa Segunda Guerra Mundial, generais ilustres, Mascarenhas de Moraes, General Lott e outros tantos que agora no momento me fogem. No entretanto, tivemos a nossa pátria perfeitamente, com muita honra defendida. Nossos brasileiros na Itália fizeram muito bonito. Tivemos nesse período estabilidade econômica, não nos faltou o pão de cada dia. Na nossa mesa, o pão, a carne, o arroz e feijão se fizeram presentes. E Gaspar Dutra era o nosso presidente. Havia filas, mas isso era o normal, porque as pessoas elas são ávidas em querer prover a sua casa e não pensam no vizinho. Então era uma ordem. E assim nós tivemos esse período. Posteriormente, passando os anos, me formei como professora e fui trabalhar no interior de São Paulo. E nós tínhamos os nossos livros contando a verdadeira história do Brasil. De repente nós fomos surpreendidos por um João Goulart que em 24 horas levou todos os nossos compêndios escolares, principalmente os da história do Brasil, com H, e nos impingiu uma história, pondo em descrédito D. Pedro II, um homem que com 4 anos se viu sozinho no Brasil, na mão de seus tutores, e que, no entretanto, só grandiosidade nos trouxe. Trouxe faculdades, museus, escola naval, enfim, um brasileiro ilustre que para si, tão só do Brasil, levou um bocadinho de terra para servir de travesseiro quando fechasse os olhos. Impingiram-nos uma história descabida. O Marechal Rondon esquecido, Monteiro Lobato vilipendiado, um Euclides da Cunha, um Gonçalves Dias, Castro Alves, totalmente afastados das nossas lembranças, das nossas histórias, da beleza brasileira. E daí para cá o que nós tivemos? Uma derrocada total. A perda da moralidade, a perda do amor próprio, principalmente a perda da brasilidade. E nos sujeitamos a porta dentro. O nosso vizinho não existe, o nosso irmão não existe pátria. Não existe pátria. Nós tivemos assim uma falta de brasilidade tal que nos sujeitamos a falar qualquer outra língua, menos muito bem o português. Então, o que eu tenho a lamentar e contar para vocês é tudo isto. E os movimentos que nós tivemos com os trabalhadores também foram muito a menos. Não se tinha esse tipo de invasões, de analfabetismo. Eu quero contar um fato para vocês sobre panelaço. Não apareceu essa história de bater panelas e tampas de panelas nessa gestão petista, em absoluto. Eu estudava no Colégio Auxiliadora, em frente às indústrias Matarazzo, na Celso Garcia. E os operários começaram a fazer reivindicações.
E o que aconteceu? Apareceu no meio de nós um homem de ideal elevado, chamado Hugo Borg. Foi ele que, conclamando mulheres e crianças a se apresentarem na Celso Garcia, na altura ali do Belém, à tardinha e à noite, com panelas, colheres e tampas, fazer um movimento barulho, para que fossem ouvidos e fossem notados. Então, o que nós temos no momento são pessoas que vivem copiando, matando a história do Brasil com um H e implantando uma história. Já é hora. Eu estou aqui com 87 anos porque eu vejo pessoas que vêm perto de Mogi, para lá de Mogi, Itaquaquecetuba, Osasco, Interlagos, enfim, pessoas que deixam seus filhos, não na minha idade, até muito mais jovens do que eu, abrindo mão do seu trabalho, abrindo mão do seu pão de cada dia para estar aqui prestigiando a pátria amada. Nem os hinos mais nós cantamos, as crianças desconhecem, não sabem hino pátrio, independência, hino da bandeira, da proclamação da República e muito menos se portam com dignidade quando do hino nacional e da bandeira nacional. Já é mais do que hora de que façamos voltar à brasilidade, o amor à pátria, a Deus, à pátria e à família. Quai, seu app de vídeos curtos.